Fala, investidores. O maior aumento de taxa de juros dos Estados Unidos desde 1994. É isso que nós vimos na quarta-feira. E isso enviou as ações do verde, ou seja, da valorização, para o extremo vermelho em algumas horas somente. Além disso, os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 229 mil pedidos, o que excedeu as estimativas, claro, de Wall Street. E a construção de casas novas caiu em torno de 14% em maio, o que foi uma queda muito maior do que era esperado. E a empresa Revlon, a gigante de cosméticos, entrou com pedido de falência. Já a Tesla, ela vai cobrar mais agora pelos carros aqui nos Estados Unidos, à medida, claro, que a inflação ela está apertando a todos e, claro, a cadeia de fornecimento de produtos e serviços da Tesla não seria diferente. E milhões de usuários do iPhone podem receber indenização da Apple por causa do que a empresa fez, diminuindo secretamente o desempenho dos telefones delas mais antigos. Olhe quanta notícia pegando fogo! Como é que você está, investidor e investidora? Esse aqui é o Money Talk, a tua atualização constante do mercado americano de ações. E não só o mercado americano, mas mundial, porque a gente fala aqui de todos os temas voltados à economia e mercado de bolsa de valores. Se você gosta desses temas, aproveita, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Além de que conhece as nossas outras mídias sociais, Instagram, Facebook, Spotify, Telegram. Tem muito material que eu posto lá diariamente. Todos os links na descrição desse vídeo, além do Patreon, que é a grande comunidade onde eu estou batendo papo constantemente, diariamente, tirando dúvida, esclarecendo, ajudando ali, colocando muito material que vai ajudar sempre as pessoas que estão ali a salvar dinheiro e, acima de tudo, multiplicar também. Bom, link na primeira descrição aqui deste vídeo. Agora falando então da bola da vez dessa semana aí que movimentou com força o mercado, movimentou não, está movimentando. Está fazendo uma verdadeira montanha-russa no mercado de investimentos americano, porque o Federal Reserve ele elevou a taxa básica de juros em 75 pontos, e isso já então imagina-se que não vai ser, obviamente, não vai parar por aqui, e estão estimando já os próximos aumentos, inclusive. O mercado já está precificando isso. Então a gente não via esse aumento nesse nível desde 1994. Então apenas uma semana atrás os mercados ainda esperavam, de repente, um movimento mais suave, em torno de somente 50 pontos. Mas isso rapidamente foi abandonado, já que então a inflação se mostrou muito agressiva na última sexta-feira, batendo a casa de 8,6%. Além disso, claro, as autoridades do Fed eles aumentaram a previsão para a taxa de fundos do Fed no final de 2022 de 1,9, na verdade, para 3,4%. E já para 2023, de 2,8% para 3,8%. E esses ajustes tão grandes em apenas 3 meses reforçam, claro, muito, né, a ideia de sentimento crescente de que o Fed ele estava muito atrás na curva da busca, então, para combater a inflação. E por conta disso, claro, né, nós já vimos 3 subidas nesse ciclo de aumento da taxa de juros e cada um maior do que o outro, o que está levando em conta, claro, que a gente ainda nesse ano de 2022 nós temos reunião em julho, agosto não tem, a gente vai ter então em setembro, outubro não tem, mas tem novembro e dezembro. Por isso tem muita movimentação para acontecer no mercado financeiro por conta das declarações do nosso amigo JP, ou Jerome Powell para os íntimos, não é? Então a gente deve ter em mente que muitas vezes nós vamos ver ainda declarações e que essas declarações todas, claro, vão movimentar com força o mercado financeiro americano, não somente para esse ano, mas claro, para o ano que vem, com certeza absoluta. Claro que é como de repente a gente buscar saber quanto vai ser, é mais ou menos assim imaginar que a gente consegue antecipar os resultados da economia como um todo, e não só americana, mas mundial. Por isso que o Fed está tendo que fazer essa lição de casa tão difícil, que é equalizar o valor, então aumentar a taxa de juros para combater a inflação, mas ao mesmo tempo também não mergulhar o país numa crise profunda. Então aqui é como fazer aquele ajuste fino para evitar problemas maiores. É como extrair minério de repente. Então e quando você vai extrair isso numa mina, você vai ter que implodir alguns pontos, então para você ter acesso à riqueza. Só que claro, nesse contexto, você está fazendo tudo isso num mundo perfeito e com condições controladas. E daí
aí, por conta disso, você acende a dinamite com cuidado, ou um cuidado suficiente para explodir só aqueles pontos que a gente quer, não é? Quando você está explorando para chegar no minério que você está buscando ali dentro. Então tudo isso é muito fácil. Só que na economia atual, o Fed ele tem domínio somente, e isso é muito importante, sobre o controle chamado da demanda. Uma vez, claro, que a subida da taxa de juros vai esfriar o consumo, mas a oferta já é outra história. E daqui nesse balanço, nesse equilíbrio, é oferta de um lado e demanda do outro. Então a oferta aqui, ela existe muitos pontos que nesse momento no mundo estão impedindo esse controle da situação mundial. Isso porque a recessão na Europa vai ser algo muito pior. E em um mundo globalizado, não há como imaginar que de repente ninguém vai ser afetado. Somente, então é na Europa, então o resto do mundo está protegido. Pelo contrário, há uma correlação entre todos os países e isso faz com que um espirro de um lado efetivamente pode gerar um tufão do outro. É quase o chamado efeito borboleta. Então, olhando o mercado financeiro, a gente deve ter em mente que já ele está precificando o que vai acontecer com no mínimo 6 meses de antecedência. Então, talvez seja por isso que a gente está vendo o SP500 em quedas de mais de 23%, isso dos pontos mais altos que foi em dezembro do ano passado. Sendo que o início dessa semana, o SP500 ele entrou oficialmente no território de baixa. Isso aconteceu pela primeira vez desde 2020 e a curva de rendimento dos títulos, como eu já falei várias vezes aqui, de 2 anos se inverteu em relação a de 10 anos, o que jogou o DJI, ou seja, o Dow Jones, numa condição de perder, de recortar todos os ganhos do ano de 2021. Agora, claro, uma coisa é fato, essa queda dos índices associado às recessões tende a buscar ainda um fundo de poço na ordem de 30%, o que sugere, claro, que o mercado ainda não precificou esse ambiente voltado para recessão como um todo. E é aqui então que as expectativas de aumento de taxa de juros para 75 pontos em julho e cerca ainda de 125 pontos de repente para o ano todo, até o final do ano, isso, claro, traria de repente mais movimentação no mercado e declararia, claro, um aumento do Fed superior em torno de 3,75% no ano. Então aqui veja que no caso desse medo da inflação, nós podemos dizer que a inflação é quase uma criptonita para os mercados. E os aumentos das taxas são, de repente, a melhor ferramenta com a qual o mercado, o Fed, pode trabalhar para tentar ajustar essa situação como um todo. Realmente não há escolha a não ser, né, ser muito agressivo ao atacar esse problema, independentemente do ponto da recessão. Porque o objetivo aqui é, ok, pode ter recessão? Pode, mas recessão mais inflação, aí a gente pode imaginar que o fundo do poço pode estar bem longe ainda. Então, e o que se extrai da reunião do Fed na quarta-feira é que as projeções elas estão posicionadas em um lugar ainda mais adequado, já que as expectativas de crescimento para 2022 elas caíram de 2,8% para 1,7% e as expectativas de inflação passaram de 4,3% para 5,2%. E aqui nessa situação toda, o que nós vemos é essa movimentação, essa dificuldade de saber quais os pontos, onde se pegar. Então, eu diria assim que existem 2 pontos para extrair da reunião do Fed e das declarações de Jerome Powell. O primeiro deles é que o Fed, sim, mostrou que está disposto a agir e principalmente reagir rapidamente aos dados que são apresentados. CPI, PPI, tudo isso impacta diretamente então nas decisões do Fed e ele está disposto a reagir rapidamente. Agora, o ponto número 2 também provou, claro, nesse caso, né, que ele está observando o Fed mais indicadores, não somente americanos, mas no mundo como um todo, no mundo real. Então, dentro desses números, ele vai tomar então as decisões que são necessárias. Agora, claro, tanto o contexto político quanto o contexto econômico que ele está analisando e analisando profundamente. E, em particular, né, a inflação global, em vez de somente o núcleo e o sentimento do consumidor dentro do contexto americano. E o melhor que a gente pode fazer, de repente, nessa situação, nesse cenário que nós vimos essa semana, que nós estamos inseridos, e principalmente como investidores, é esperar que algumas das incertezas imediatas venham a diminuir, o que aliviaria, claro, o impacto, seja da inflação, tanto quanto da recessão. E por conta disso, né, o que eu estou me referindo aqui seria, por exemplo, acabar a guerra na Ucrânia, a regularização do fornecimento de petróleo,
a regularização do fornecimento de alimentos e ainda, claro, o retorno da China para a capacidade de produção dela para atender as necessidades do mundo, o que faria, claro, com que então o mundo pudesse racionalizar esses problemas, o que ajudaria muito a todas as nações saírem do fundo do poço que ainda não se chegou. Então, isso, claro, ajudaria muito a baixar os custos de produção, o que diminuiria, claro, os preços, principalmente finais na hora do consumidor comprar, e esse efeito vai estar diretamente ligado às questões, por exemplo, de combustíveis e de alimentos, que uma vez normalizada a produção de entrega, né, tiraria, claro, essa pressão sobre as duas áreas principais que têm causado impacto inflacionário, que seria a área da alimentação e a área de energia, já que a inflação de maio ficou então em 8,6, mas o índice de todos os índices, menos os alimentos, a gente retirar, então pegar esse total de 8,6 e simplesmente tirar do core dele a questão ali de alimentação e energia, nós vemos então que ficaria em torno de 6% nos últimos 12 meses. Então olha a diferença. Então o índice de energia ele subiu 34,6% no ano passado, o maior aumento de 12 meses. Isso desde o período encerrado em setembro de 2005. E já o índice de alimentos, por exemplo, ele aumentou 10,1% nos últimos 12 meses. Isso agora encerrado, claro, em maio. O primeiro aumento de 10% olha só, isso é muito importante, o maior deles desde 1981. Já os preços com alimentação, principalmente em casa, né, porque eles também separam em casa e fora, né, aumentou em torno de 12% nos últimos 12 meses e foi o maior aumento, então, que a gente vê desde 1979. Os preços da alimentação fora de casa, eles aumentaram 7,4%, remetendo então esses números a 1981. Esse aumento de 34,6% da energia causou, claro, então, um impacto muito forte, principalmente na gasolina nossa de todos os dias, que teve um aumento direto de 48,7% no período. E os preços da eletricidade, então, subiram 12%, o maior aumento desde 2006. Os preços do gás natural, eles aumentaram em torno de 30% nos últimos 12 meses, jogando, então, a nação para 2008. E os preços com moradia subiram em torno de 5,5%, levando então a números de 1991. E o preço, claro, dos imóveis, essas operações de negociação com os imóveis, ela teve um aumento muito grande, mas o que nós estamos vendo agora é uma grande promessa de correção, já que a oferta está continuando alta, mas a demanda já entrou numa curva de baixa, porque os números de mortgage despencaram, os números de casas novas despencaram, enfim, todo esse mercado do real estate vai começar a sentir os impactos, não tem jeito, já nos próximos meses. Claro que uns estados mais do que outros, uns locais mais do que outros. E aqui eu diria para você que até os preços dos carros novos subiram em torno de 13% e os carros usados 16%, o que mostra o grande endividamento, inclusive, das pessoas comprando veículos com o dinheiro que receberam durante o período de 2020 e 2021. Só tem um detalhe, esqueceram que vão ter que pagar as parcelas, geralmente então aí de 5 anos o financiamento. Só que com uma situação de uma economia fraca, imagina se a quantidade de pessoas perdendo de repente emprego, como é que vai pagar essa conta? Então significa dizer que esses problemas podem impactar direto ainda no bolso das famílias e na economia. Então, de olho nesses números, a gente vê que em todas as áreas existem grandes aumentos de preços, mas se a gente der uma olhadinha mais de perto, os números em especial ao gráfico do CPI de maio, a gente consegue ver um efeito diferente quando a gente considera alimentação e energia e tira, na verdade, o restante ou, ao mesmo tempo, também quando a gente analisa o todo, todas as outras categorias, mais alimentação e energia. Para você ver visualizar efetivamente o que eu estou falando, vem comigo aqui no relatório. Aqui então, só para dar uma passadinha, como a gente sempre faz, né? Os índices nesse momento, na abertura do mercado, Dow Jones então em queda de 0,5%, S&P 500 menos 33%, só que o Nasdaq está em positivo mais 24%. Mas despencou absurdamente, daqui a pouco eu vou entrar para mostrar para você qual foi a queda só no dia de ontem. Já o óleo então, que bateu mais de $120 essa semana, a gente esteve observando, já que você está me acompanhando, só que agora está em
12, o que mostra, nesse caso, no dia de ontem, como eu tinha falado no Money Talk de quarta-feira, que como o mercado poderia reacionar de uma maneira negativa. Então, ele teve um aumento significativo na quarta-feira, depois das declarações do Jay Powell, mas já na sequência, o que nós vimos foi um derretimento da bolsa no dia de ontem. Você vai observar e vai seguir comigo. Agora, vem aqui, ó. Olha só a questão dos títulos, que eu acabei de mencionar também. O título de 2 anos continua na casa de 3,10, o de 10 anos em 3,26. Até houve agora um bom distanciamento, o que significa dizer que essa inversão da curva, para hoje, pelo menos, não é o grande risco. Mas eu quero que você veja comigo, então, o que eu falei com relação à questão dos números inflacionários. Veja que quando você compara, olha só, a linha azul são todos os itens que impactam e servem para fazer a conta da inflação aqui nos Estados Unidos. Já a linha em vermelho, ou enfim, que cor exatamente é essa, mais cor vinho, mas tanto faz. Agora, quando a gente tem todos os itens menos alimentação e energia, menos, a gente vê, você percebe comigo que teve um aumento entre janeiro e fevereiro, depois um leve aumento para março, mas daí caiu, houve uma queda inflacionária. Quando a gente tira alimentação e energia, porque no azul, quando a gente considera todos os itens, inclusive alimentação e energia, a gente vê um aumento. Então, lembra que eu falei no início aqui, se houvesse então uma resolução no contexto da questão da cadeia de fornecimento de alimento, de energia, e por conta disso impactaria o mundo como um todo? É isso que eu acabei de mostrar para você, já que essa situação então racionalizaria a problemática da inflação, porque se eu coloco então, daí junto com os outros itens, os dois principais itens não mais inflacionários, agora colaborando com uma curva descendente, impactaria diretamente na inflação, o que faria, pelo óbvio, então, a inflação cair. Agora, falando desse contexto de inflação e migrando para a soma do problema, seria a questão dos pedidos de seguro-desemprego. Eles chegaram a 229 mil pedidos aqui nos Estados Unidos, o que excedeu demais as estimativas de Wall Street. E veja que ainda assim os economistas eles descrevem o mercado de trabalho como muito apertado, o que significa que ainda tem emprego simplesmente para todo lado. Só claro, não quer dizer que seja na área que de repente a pessoa está procurando exatamente. Então, dentro dessa situação toda, os números de desemprego no centro das atenções hoje é porque eles vão ficar nessa visão de aumento da taxa de juros e desemprego, sem dúvida nenhuma, pelos próximos meses. Principalmente nesse ambiente de taxas, claro, então crescentes e de crescimento econômico potencialmente então mais lento e quase eu diria que necessário, já que Jerome Powell ele já se manifestou dizendo que uma taxa de desemprego de 4% é plenamente aceitável. E diga-se de passagem que ela está na casa ali então de 3,4, 3,5. Então tem muito desemprego ainda que até essas taxas de aumento de taxas e o mercado está buscando para aliviar justamente o consumo. É um remédio amargo, mas para curar, claro, uma doença terrível que é inflação. Por isso que veja, as construções de moradia, elas caíram 14% em maio e foi uma queda muito maior do que esperada, já que os analistas estavam prevendo uma queda de somente 2,6%. Olha o tamanho do gap que separa esses dois números. E o número representa a maior baixa em 13 meses. E o que explica isso tudo é justamente o aumento dos custos de materiais e o aumento das taxas de hipoteca. Esses fatores estão pressionando o setor imobiliário, além de que, acima de tudo, o que nós estamos vendo para os imóveis novos, caíram também os pedidos de licença de novas construções. Então você vê quantas informações, quantas coisas que um problema está puxando o outro. E daí pode acontecer o que aconteceu com a Revlon. Isto, sabe a gigante de cosméticos Revlon? Então, ela entrou com um pedido de proteção contra a falência usando o capítulo 11. Isso aconteceu na noite de quarta-feira. Enquanto o que nós vemos é que essa empresa, nessa situação toda, ela enfrenta uma pesada carga de dívidas. E ela alega que tudo isso veio já pelo problema com, novamente, a cadeia de suprimentos da empresa. Veja que a Revlon ela tinha uma dívida de longo prazo de 3,3 bilhões de dólares, isso em março. Só que o valor de mercado da empresa é de somente 123 milhões de dólares. Isso, claro, o market cap dela é no fechamento do pregão de quarta-feira.
As negociações da Revlon, ela foi interrompida, isso ontem no pre-market, ou seja, na quinta-feira. Perceba que no final de 2020, quando os consumidores eles estavam presos em casa e reduziram, claro, dramaticamente os gastos com itens como beleza, claro que a Revlon ela passou muito perto ali já de enfrentar esse problema de falência. Então, já que ela, naquele momento, lá em novembro de 2020, ela alertou sim que poderia ser forçada a solicitar então essa proteção do capítulo 11. E o capítulo 11 do Código de Falências, ele prevê a reorganização da empresa, o que evitaria assim então o fechamento definitivo da companhia, né? Por isso que de repente um devedor que busca cobertura acima de tudo pelo esse capítulo 11, geralmente ele propõe um plano de reorganização para manter o negócio vivo e, claro, pagar os credores ao longo do tempo. Claro que é por isso, né, que executado da forma eficaz, correta, e eu não tenho dúvida que a Revlon está fazendo isso, ela sim pode sair da falência e aí daí, a partir disso, inclusive, com um balanço mais limpo e um perfil operacional muito melhor, o que vai melhorar as perspectivas do negócio quando o foco é no longo prazo. Então vamos torcer que esse plano de reestruturação dê certo, porque diante dessa realidade vai preservar um dos grandes nomes da história dos produtos de beleza no mundo, além de que mantém milhares de empregos e de pessoas que estão direta e indiretamente ligadas à cadeia de produção dessa empresa. Agora, do outro lado, nós encontramos a nossa amiga Tesla, Tesla Maesla. E a dona Tesla, ela tá fazendo o seguinte, aumentando os preços de todos os carros vendidos nos Estados Unidos. E aqui, diga-se de passagem, que é novamente essa notícia, né? Uma vez que essa elevação de preços já tem acontecido há algum tempo. Já houve outros momentos no ano passado, a Tesla tem uma força muito grande para poder manter a capacidade dos seus clientes correndo atrás dela e fazendo filas para comprar os seus veículos onde ela está situada. Porque é importante entender que a Tesla tem um poder de colocar os seus produtos e fazer com que as pessoas sejam atraídas para comprar efetivamente os seus veículos, porque eles têm uma tecnologia embarcada que atrai o consumidor. Diga-se de passagem que a Tesla não tem gastos com marketing, então se imagine, só no boca a boca as pessoas já têm consumido e muito esse produto. Então, nesse caso, o que nós podemos ver então que é uma resposta justamente da empresa aos problemas persistentes do quê? Da cadeia de suprimentos global e, acima de tudo, por conta disso, claro, os crescimentos no que se refere ao preço das matérias-primas. Veja que a montadora de carros, né, ela aumentou o preço do modelo Y, que saiu de $65 mil, na verdade é 65.990, então daria para dizer que é 66. E isso porque ele custava 62.990. Então, é isso que revela o site agora na quinta-feira, né? E depois, principalmente depois, ela mostrando isso ali, então os preços já foram atualizados, e o que mostra ainda que ela está num atraso das entregas de alguns outros modelos, inclusive. Existe uma fila para comprar os veículos Tesla, caso você esteja interessado. Então esse aumento em torno de 5% nos preços ocorre justamente à medida que então esses custos de matérias-primas, principalmente do alumínio e levando ainda em conta o lítio, que está ligado diretamente, claro, às baterias, nós vemos houve um aumento muito grande nos preços. Então a montadora está lutando para obter dentro de tudo isso ainda a questão de microchips e outros tipos de suprimentos. E todos eles estão em escassez. Isso no mercado em geral. Agora, claro, no mercado de veículos, a gente tem visto isso em todas as outras montadoras. E tudo isso que eu falei, eu já mencionei, claro, no início do vídeo, essa questão, essa problemática, e você viu ali com relação à Revlon também. Enfim, todos estão enfrentando problemas com essa cadeia de fornecimento de produtos que sai da onde? Da dona China. Então nós temos uma dependência muito grande, isso é fato. Então, esses produtos, essas matérias-primas, então nós vemos aqui que a grande produtora de lítio do planeta, eu pergunto para você, da onde você acha que é? Adivinhe, uma chance apenas? Exatamente, é chinesa, é a empresa Ganfeng Lithium.
que em novembro de 2021 ainda fechou um contrato de fornecimento de lítio para a Tesla. Mas claro, com esses problemas de produção da China, tendo em vista o fechamento do país, ou pelo menos das grandes cidades chinesas, por conta da questão de saúde pública que eles estão lutando, comprometeu profundamente toda a produção industrial do país. Então, você veja que, claro, por mais que a Tesla tenha a capacidade de ser um desejo de consumo, ainda assim ela não consegue entregar. Mas esse é um problema até bom de ter, né? É um problema de que não consegue atender uma demanda que está quase que reprimida nessa situação. Agora vamos lá. Problemas à vista para quem? A maior empresa do planeta, Apple. Milhões de usuários de iPhone do Reino Unido, eles podem ser elegíveis para recebimento de uma gorda indenização junto à empresa Apple. Isso após o lançamento de uma ação judicial que acusa a Apple de diminuir secretamente o desempenho dos telefones mais antigos. Na ação, ela se alega que a empresa enganou os usuários sobre uma atualização que, segundo a empresa, iria melhorar o desempenho, só que na verdade deixou os telefones ainda mais lentos. Essa ação ela busca uma indenização de cerca de 768 milhões de pounds, e para cerca de 25 milhões de usuários de iPhone no Reino Unido. E nessa petição se descreve que a Apple ela introduziu uma ferramenta de gerenciamento de energia que foi lançada em uma atualização de software para usuários do iPhone em janeiro de 2017. Isso foi, claro, para combater problemas de desempenho e impedir que os dispositivos mais antigos desliguem abruptamente. Só que não deixou claro que isso tornaria os dispositivos mais lentos. Esse caso ele já está sendo chamado de escândalo Batterygate, para ser bem preciso, fazendo referência ao escândalo Watergate, que foi um grande escândalo político nos Estados Unidos envolvendo a administração do presidente dos Estados Unidos, à época de 1972 a 74, Richard Nixon, e levou Nixon à renúncia. Agora veja, comparações e brincadeiras à parte, muitos usuários dizem que a atualização levou as pessoas a comprarem dispositivos mais novos, já que então seus telefones mais antigos diminuíram sua capacidade de processamento e isso aconteceu de uma maneira muito drástica e eles não conseguiam mais executar aquelas funções que eram de repente padrões no sistema, justamente por conta dessa atualização de software. Claro que a Apple, em sua defesa, disse bem o oposto, já que ela estava simplesmente com a atualização tentando prolongar a vida útil dos equipamentos. Bom, no meio dessa discussão, que vai levar alguns anos ainda, só a gente sabe que a Apple não é ré primária nesse tipo de situação, já que em 2020 a Apple concordou em pagar 113 milhões de dólares para resolver as alegações que justamente de desaceleração do processamento dos iPhones mais antigos. Isso porque 33 estados americanos alegaram que a Apple fez isso para levar os usuários a comprar novos dispositivos. E milhões de pessoas, claro, foram afetadas quando os modelos de iPhone 6 e 7 foram desacelerados em 2016. Isso sim foi o escândalo então Batterygate. Por isso, o que nós vemos é que a Apple agora está com essa batata quente e eu só sei de uma coisa, onde há fumaça, agora a Apple. Então, agora vamos dar uma olhada no que tem a ver com o nosso mercado financeiro, que é isso que interessa nesse momento para a gente ver o que está repercutindo, se está repercutindo de alguma maneira, claro, Então, vem comigo, vamos dar uma olhada aqui então nas nossas ações. Olhando aqui então os nossos índices, os nossos benchmarks, dá uma olhada aqui comigo e vê como está então nesse momento o Dow Jones. Você consegue ver aqui que agora ele está, isso eu retroagi 5 anos só para ver o tamanho do tombo. Vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu? Olha só esta mera comparação. Ele está agora então em 297,22. Se eu descer aqui, a última vez que nós vimos mais ou menos esses valores, dá uma olhada onde eu chego. Eu chego em, se você puxa aqui, olha só, em 31 de dezembro de 2020. Significa dizer que esta queda que aconteceu no Dow Jones simplesmente apagou os ganhos de 2021. E claro, bom, se eu for aqui para o SP500, dá uma olhada aqui nesse tombo que aconteceu, SP500 da sua maior alta, aqui ó, em dezembro de 2021, até agora deu em torno de quanto?
quase 24% de queda. E no que se refere ao Nasdaq, bom, o Nasdaq então, ele balançou, como você pode ver, muito, mas muito mais. Se eu retorno aqui então a um ano atrás, dá uma olhadinha aqui, olha essa movimentação. É muita movimentação para um curto espaço de tempo, mas você recorda que em alguns Money Talks atrás eu vinha conversando e falando sobre essa questão dos rebotes, essa subida, essa caída muito acentuada que aconteceu aqui então em março, voltou e de repente teve uma caída muito acentuada. E na semana anterior, no início da semana, nós vimos que ele teve uma ligeira subida no início do mês de junho e nós vimos, eu comentei que isso parecia na verdade um comportamento padrão de caída, um rebote e uma grande queda, uma grande correção, e é o que nós vimos exatamente, afinal de contas, ali pelo dia 3 de junho, teve então essa subida aqui, e para depois despencar com as declarações do Fed, como você pode observar aqui nesse gráfico. Agora, quando nós vamos diretamente então para o mercado acionário, os setores, nesse momento, quando a gente olhou ontem, estava tudo vermelho, mas tudo caindo e caindo muito. Agora, quando nós vemos nesse momento, o setor de energia está em menos 5%, é o que mais está perdendo nesse momento, já o setor de real estate está com uma leve correção de 0,20%. Quando nós olhamos as empresas mais especulativas, como você pode ver, até que, claro, com a queda que teve ontem, as empresas, o dinheiro está buscando então as oportunidades, os sales nessa questão aqui e principalmente as promoções. Então, olha aqui, nós temos Upstart Holding, Etsy, Teladoc, Virgin Galactic, Palantir, bom, enfim, SoFi, Unity, Nubank, Mercado Livre, todos eles estão se beneficiando, ainda que pouco, mas sim de uma compra. Agora, do outro lado, claro, existem também aqueles que estão derretendo, por exemplo, Coinbase, como eu sempre falo aqui, a casa das a casa das criptomoedas, ela está derretendo aqui mais em geral do que as outras ações, inclusive, como você pode ver, em torno de 3%. O mercado cripto, bom, aí o mercado cripto nós vamos encontrar uma Bitcoin na casa dos seus 20.500 e Ethereum 1.000. Então são os dois principais players, existem outros, claro, mas eu sempre trabalho aqui com os principais só para você ter uma ideia. Já uma visão geral dos bancos, com essa questão do aumento das taxas de juros, por mais que eles se beneficiem porque vão ganhar mais, afinal de contas eles vão aumentar as taxas de juros para os clientes, mas também vai ter um universo, um espectro de clientes muito menor para pegar dinheiro. Então deixa eu só colocar para cá para você dar uma olhada então no que está acontecendo. O ponto aqui é você perceber que então eles estão nessa forma, nesse posicionamento aqui, a princípio um verde, mas também perderam muito valor. Se a gente puxar vamos pegar aqui só o Wells Fargo para dar uma olhadinha, você pode ver qual foi a movimentação dele. Deixa eu pegar só os últimos 5 dias, a questão do tamanho dessa queda. Ele estava aqui então em torno de 38,6, caiu ontem então só em torno ali um dia 5,05%. Agora então teve uma leve recuperação, está na casa de 2,3%, uma recuperação de um dia vamos considerar ali em torno de metade do que havia então perdido nesse período. As mega caps, nós já encontramos aqui então Google, Nvidia, Microsoft, Meta, todos eles aqui estão entrando num campo verde, mas ainda assim muito longe do que se esperava que essas grandes empresas conseguissem, levando em conta, claro, a atual conjuntura de medo no mercado. Então, quem está conseguindo fazer dinheiro do mercado está especulando um pouquinho mais, está se expondo mais a risco, ou então correndo para as empresas voltadas para a parte de dividendos. Então, nós temos também a parte de dividendos aqui, algumas que estão se beneficiando nesse momento. A gente tem T-Mobile, por exemplo, tem Enbridge, tem Wells Fargo, tem Johnson & Johnson, Unilever, Pepsi, apesar que a Pepsi está uma pequena correção, mas é muito pouco, 0,04 aqui. Mas essas são as empresas então de refúgio, onde você tem a estratégia de investir, buscando, claro, a ideia de você se beneficiar sobre os ganhos das empresas, só que, claro, né?
não contando que isso vai acontecer no curto prazo, mas acima de tudo sabendo que isso pode acontecer no médio, longo prazo. Então, quando você trabalha dessa maneira, você consegue evitar perdas porque você não tem falsas expectativas. São empresas, são ativos refúgio que eles oferecem para você, então, o crescimento do preço das ações e só que se isso não acontecer, ou se ainda assim tiver alguma pequena correção, ou mesmo que tenha uma certa correção, você ainda está recebendo mensalmente, trimestralmente, enfim, conforme aquele ativo, ou aquela empresa, ou aquele ETF, ou aquele REIT, ou aquela BDC, está pagando. Então, cada ativo se comporta de uma maneira, mas quem busca, então, investir em empresas que vão pagar dividendos, obviamente não estão esperando um grande crescimento, mas, ao mesmo tempo, estão protegendo seu capital e, ao mesmo tempo, também estão recebendo periodicamente os dividendos ali, que é muito bom, principalmente num período de recessão, crise, seja lá o momento que esteja passando. Claro que as empresas de crescimento são investimentos daí mais arriscados nesse momento. Por isso, espero que você tenha aproveitado esse mundaréu de informações, de notícias. Muito obrigado pelo seu tempo. Quer saber um pouco mais? Visita lá o meu Patreon. Lá tem muita informação, muita matéria atual para você poder melhorar a sua forma de ver o mercado financeiro e, claro, de investir. Obrigado pelo teu tempo. Até o próximo Money Talk. Bons investimentos. Tchau!